diz aí se você já ouviu alguém perguntando essas coisas. Precisa de um notebook gamer para editar vídeos e projetos 3D? Laptop baratinho roda alguns jogos? E para esse tipo de dúvida a gente sempre responde o bom e velho depende. Buenas galera, meu nome é Andrés e hoje estou aqui para falar sobre um assunto importantíssimo quando você está decidindo sobre qual notebook comprar: placas de vídeo. Bora lá? Você já deve ter ouvido falar que para algumas atividades profissionais o notebook precisa de uma boa placa de vídeo, certo? Este componente é chamado de GPU, uma sigla que vem do inglês e significa Unidade de Processamento Gráfico. Inclusive esse termo placa de vídeo lembra uns negócios parecidos com isso aqui, né? Só que nos notebooks, as GPUs são soldadas na placa-mãe, ou seja, são chips que não podem ser substituídos. Então no decorrer de todo esse vídeo, nós vamos chamar esse componente apenas de GPU, combinado? Afinal, nos computadores portáteis, ela não necessariamente é uma placa, mas sim um chip. Ó Guto, por incrível que pareça, tem muita gente que nem sabe disso, é só nos desktops que dá para mudar essas coisas. Agora pense na seguinte situação. Você não entende nada de computador. Seu filho, que também não manja muito, começa um curso de arquitetura. Para ajudar, o teu vizinho te assusta falando: Vocês vão ter que comprar aqueles notebooks com a GPU dedicada bem potente, senão o garoto não vai conseguir mexer em nada de projeto 3D. Será que isso é verdade mesmo? Antes de descobrir qual é a resposta, precisamos entender que as GPUs de notebooks podem ser de dois tipos. GPUs integradas. Aquelas que ficam embutidas no processador, compartilhando memória RAM e o restante do sistema. E 2. GPU dedicada. Aquela que possui um chip separado e uma memória própria, funcionando de maneira independente, com dedicação total a você. Patrocina nós, Casas Bahia. Então até aqui tudo belezinha, né? Deu para entender que as GPUs de notebooks ficam soldadas na placa-mãe, não podem ser substituídas e são divididas em dois tipos. Pois bem, neste vídeo nosso foco será falar principalmente sobre as GPUs integradas, beleza? Então a primeiríssima coisa que eu preciso fazer é desmentir aquele seu vizinho que diz que você obrigatoriamente precisa comprar uma máquina super potente para editar vídeos e projetos em 3D. Na verdade, tudo depende da complexidade das suas atividades. Nós, por exemplo, editamos vídeos em 4K de longa duração e cheios de efeito. Esse é o nosso ganha-pão e é para uso profissional mesmo. Então, no nosso caso, é de fato importante ter um notebook com uma GPU dedicada mais potente. Já os arquitetos que trabalham em projetos bem elaborados, com diversas texturas, efeitos de iluminação e renders, também costumam optar por máquinas mais parrudas. Estes tempos, inclusive, viralizou em nossas redes sociais um react que eu fiz de vários estudantes de arquitetura com um Nitro 5, que é um notebook muito grande e pesado. Será que precisava de tudo isso? O fato é que para quem edita vídeos em Full HD ou está aprendendo o SketchUp, por exemplo, não há necessidade de investir mais de R$5.000 em um notebook com GPU dedicada. O SketchUp na versão gratuita já roda direto no navegador. Olha só que massa! Até o Revit funciona legal em uma integrada, o projeto só não pode ser complexo demais. Existe ainda um mito de que para trabalhar com CorelDRAW ou Photoshop também exige uma GPU mais forte. Galera, isso não é verdade. Nestes casos, o que mais conta é ter um bom processador, no mínimo uns 8 GB de memória RAM e uma tela de boa qualidade. O fato é que as GPUs integradas, que estão presentes em notebooks intermediários de melhor custo-benefício, evoluíram bastante de uns tempos para cá. Mas muitos devem se lembrar que há uns 4 ou 5 anos atrás, tudo era bem diferente. A GPU integrada mais popular do mercado naquela época realmente não entregava boa performance nem para uso profissional e muito menos para jogos. Mas olha só esses gráficos de desempenho aqui. Melhorou bastante, hein? Que bom que as coisas evoluem, Guto! Até mesmo os resultados que conseguimos obter em games nos nossos últimos testes de notebooks intermediários são bem interessantes. Dá para se divertir, né? É claro que o ideal é baixar a resolução para 720p e não exagerar na qualidade gráfica em geral. Mas já é possível fazer uns gols no FIFA e dar uma relaxada no Counter-Strike depois do trabalho. Relaxada porque não dá para falar algumas palavras aqui no YouTube, então
melhor evitar, né? No nosso blog ainda tem um artigo bem completinho que mostra quais jogos populares são leves e dá para jogar numa GPU integrada. Mostra também quais estão em um nível médio e quais nem adianta insistir muito. É óbvio que, como qualquer componente eletrônico, existem unidades de processamento mais potentes e mais caras e aquelas mais básicas e mais baratinhas. Então chegou a hora da gente entrar na segunda parte do vídeo, onde vamos descobrir quais GPUs integradas estão sendo oferecidas atualmente no Brasil e quais são os melhores modelos. Como muitos já sabem, as fabricantes americanas Intel e AMD disputam há décadas a liderança tecnológica do mercado de chips semicondutores. E apesar de menos popular, a AMD foi pioneira na integração de gráficos em processadores de notebooks há cerca de 13 anos atrás. Os primeiros chips lançados com esse recurso foram chamados de APUs e eram conhecidos pelo nome publicitário AMD Fusion, conhecido também como Fusion AMD. Depois de alguns anos, os chips da AMD evoluíram e as novas GPUs integradas fizeram um enorme sucesso com o nome de AMD Radeon Vega, família que ainda está presente no mercado nacional com opções que se dividem entre Vega 6, Vega 7 e Vega 8. Existem ainda as novas Radeon que não têm Vega no nome e utilizam a arquitetura RDNA2. Apesar de alguns chips nessa linha serem super potentes no processamento gráfico, aqui no Brasil temos só os mais fraquinhos mesmo. E a Intel, onde fica nessa história? Da família UHD Graphics, que por muito tempo dominou as lojas com o famoso modelo 620, houveram melhorias importantes de desempenho, mas ainda são as GPUs mais fracas da fabricante. Com uma performance um pouco melhor estão as Iris Xe Graphics, que de longe são as mais populares. Mas ó, se liga nessa dica, essas GPUs integradas só funcionam em potência máxima quando o notebook possui memória RAM em Dual Channel. A gente até deixou avisos bem explícitos em nosso site para você ficar por dentro, pois a Intel e as fabricantes tratam desse assunto com letras miúdas. A boa notícia é que muitos dos portáteis que possuem essa GPU já vêm com a memória RAM em Dual Channel, e praticamente todos ao menos oferecem a possibilidade de expansão. Por fim, estão chegando ao mercado os novos processadores Core Ultra com as GPUs integradas Intel Graphics e Arc Graphics. Por enquanto existem apenas modelos premium e ultra finos de preços elevados, mas a performance impressiona. Galera, para vocês terem uma ideia, em um ultra fino que testamos recentemente, o desempenho da Arc Graphics foi superior a um notebook com uma GTX 1650 em renderizações 3D. É surreal! Por fim, não menos importante, não podemos esquecer da maçã. É claro que aqui o preço não vai ser baixo, mas a qualidade sempre vai surpreender. Desde o lançamento dos processadores M1, o desempenho gráfico já chamava atenção, e agora com os M3 ainda mais. Agora ficou bem mais fácil identificar qual é qual, né? Caso ainda tenha dúvidas, é só mandar um alô pra gente aqui nos comentários. Ah, e não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Vale lembrar que se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, as coisas podem ter mudado bastante, inclusive com alguns modelos saindo de linha e outros sendo lançados. Então acho que é isso, galera. Para atividades mais complexas, existem sim notebooks mais potentes com GPUs dedicadas, mas o foco desse vídeo era mostrar o quanto as integradas também podem dar conta em diversas situações, com a principal vantagem destes notebooks serem mais finos, leves e baratos, beleza? Valeu, falou! Editor, coloca aí no finalzinho do vídeo, só para quem ficar até o final, comenta aí a hashtag de quem que é essa camiseta aqui. Hashtag o nome do personagem dessa camiseta aqui. Quem pegou a referência vai se ligar, hein? Beleza? I hate you.